E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje nós vamos analisar a quarta aula sobre noções de arquivamento. Se você perdeu alguma das primeiras, vai lá, assiste e depois volta, tá ok? Então na aula de hoje vamos começar vendo quais são os tipos de arquivamento. Nós vamos analisar dois tipos, o arquivamento horizontal e o arquivamento vertical. O arquivamento vertical ele é feito quando se coloca os documentos e as fichas um atrás do outro. Essa forma de arquivamento ela permite uma consulta mais rápida, porque você não tem a necessidade de ficar manipulando ou tirando outros documentos para encontrar aquele documento que você precisa. Por isso, esse tipo de arquivamento ele é ideal para arquivos correntes, que são os arquivos que estão sendo utilizados com frequência. Já o arquivamento horizontal acontece quando os documentos ou as fichas eles são colocados uns sobre os outros. Geralmente, eles são guardados em caixas para evitar que aqueles documentos amassem, rasguem, que eles sejam estragados. Esse tipo de arquivamento ele é ideal para os arquivos permanentes, porque, como eles não são usados com tanta frequência, eles não vão ser retirados sempre da caixa. E isso faz com que eles durem por mais tempo, que eles sejam preservados. Agora, nós vamos ver sistemas de arquivamento. Vamos analisar o sistema direto e o sistema indireto. O que são sistemas de arquivamento? Os sistemas de arquivamento são formas que nós vamos utilizar para encontrar os documentos naquele arquivo. Existem dois sistemas de arquivamento. O primeiro sistema é o sistema direto. Nesse sistema, a pessoa ela busca o documento diretamente no local onde ele foi arquivado. Já o sistema indireto é aquele onde a pessoa, para localizar o documento, ela precisa antes consultar um índice ou um código. Por exemplo, ele consulta um fichário, onde estão ali registrados por assunto os documentos e o local onde eles estão. Então, como no método direto a pessoa ela vai diretamente ao local, é aconselhável que ele seja usado apenas em arquivos de menor porte, que não tenham uma quantidade muito grande de documentos. Porque se for utilizado o método direto em arquivos grandes, com uma quantidade muito grande de documentos, a pessoa vai demorar uma eternidade até achar aquele documento que ela procura. Já pelo sistema de arquivamento indireto, a pessoa só precisaria consultar um índice ou um código, talvez em um sistema eletrônico, para já saber onde está a localização daquele documento. Então ficaria bem mais fácil dela encontrar. Vamos analisar agora alguns métodos de arquivamento. Vamos ver 12 métodos de arquivamento e, resumidamente, vamos analisar como que cada um deles é utilizado. O primeiro é através de regras de alfabetação, ou seja, por meio de ordem alfabética. Esse método de arquivamento ele consiste em 12 regras ou mais que ditam como os arquivos eles devem ser arquivados. Nós não vamos analisar todas essas regras. Se você quiser, pode colocar aí nos comentários que eu faço um outro vídeo falando de cada uma dessas regras. O próximo método que nós vamos analisar é o método geográfico. Nesse método, os documentos eles são arquivados de acordo com o local ou a procedência deles. E nós vamos considerar na sequência, primeiro o país, depois o estado, depois a cidade, a região, distrito, bairro, zona e assim por diante. E uma observação, nós vamos seguir o método alfabético para organizar, então, essas regiões, esses locais. O próximo método de arquivamento que nós vamos ver é o método numérico simples. Nele, o elemento principal é o número. Então,
todo documento ele vai receber um número conforme a ordem de chegada. E sempre que nós precisarmos consultar esse documento, nós vamos precisar desse número para encontrá-lo no arquivo. O quarto método de arquivamento que nós vamos ver é o método cronológico. Ele se baseia em datas, seja a data de emissão, a data de recepção ou a data de fabricação daquele documento. Então, nós vamos usar essa data para procurá-lo no arquivo. O quinto método é o método dígito terminal. Esse método ele leva em consideração uma sequência de códigos numéricos divididos em grupos de dígitos lidos da direita para a esquerda que indicam a disposição física dos documentos. Esse método ele é usado para quando há um grande volume de informação. Então, dessa forma, para evitar o trabalho com um número muito extenso, fraciona-se o mesmo em 3 pares e aí passa-se a trabalhar com cada par deles individualmente e sempre é considerado da direita para a esquerda. O próximo método que nós vamos ver é o método ideográfico. Nesse método, nós vamos considerar o assunto daquele documento e ele vai ser organizado também por ordem alfabética. O sétimo método de arquivamento que nós vamos ver é o método duplex. Nesse método, os documentos eles são divididos em grandes classes por assuntos e eles podem também ser subdivididos em classes subordinadas. O oitavo método é o método padronizado Variadex. Esse método ele tem como elemento as letras do alfabeto representadas por cores bem distintas. Então, esse método ele usa, além das letras, um recurso visual, que são as cores, para distinguir os documentos. O próximo método que nós vamos ver é o método padronizado Soundex. Esse método ele leva em conta a fonética e não a grafia dos nomes. Então, nesse método, vai se levar em conta o som das palavras e não somente as letras que compõem ela. O próximo método é o método padronizado mnemônico. Esse método ele utiliza a memória, usando palavras-chave que são de fácil memorização e também a associação de palavras para organizar os documentos. O 11º método que nós vamos ver é o método padronizado automático. Nesse método, os papéis eles são arquivados com guias e pastas que já indicam as divisões das letras do alfabeto. Esse método ele costuma ser utilizado na Europa e ele combina letras, números e cores. O último método que nós vamos considerar é o método alfanumérico. Esse método ele combina as letras do alfabeto com os números. Nesse método é feita uma combinação de nomes que são ligados ao assunto daquele documento e também de dígitos. Esse método de arquivamento ele é muito utilizado em arquivos de grande porte, porque é possível fazer quase infinitas combinações, com letras e números. Chegou a hora, então, de testarmos os nossos conhecimentos. Vamos responder algumas questões para ver como essa matéria costuma cair em concursos. A primeira questão é da banca Quadrix, do ano de 2019, para o cargo de fiscal regional do CRO de Goiás. Ela diz assim: acerca do serviço de protocolo e arquivo, julgue o item. O método de arquivamento numérico duplex utiliza notações numéricas subdivididas em classes e subclasses em que não há limitação à quantidade de classes a ser utilizada. Esse item ele está certo ou está errado? Pensa um pouquinho e depois eu volto com a resposta. Beleza, então a resposta desse item é que ele está correto. O método duplex ele usa números, notações numéricas, que dividem um arquivo em classes e subclasses.
E não existe uma limitação de quantidade, né? A limitação é infinita. Vamos analisar agora a segunda questão. Essa questão é da banca CESP, do ano de 2005, para o cargo de técnico judiciário do TRT, que diz assim: a gestão de documentos compreende um conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de documentos, em fase corrente e intermediária, visando a eliminação ou ao recolhimento para a guarda permanente. Acerca desse assunto, julgue os itens que se seguem. Método numérico simples, cronológico ou método dígito terminal corresponde à atribuição de um número a cada correspondente ou cliente, obedecendo-se à ordem de entrada ou registro, sem preocupação com a ordenação alfabética. O que você acha? Será que está certo ou está errado? Pensa um pouquinho e depois eu volto com a resposta. Beleza, então a resposta para essa questão é que o item está errado. Aqui nessa questão, a banca ela tentou confundir o candidato, né? Ela falou sobre método numérico simples cronológico, e não existe esse método. O que existe é o método numérico simples e o numérico cronológico. Mas para ficar bem claro na sua mente, vamos relembrar o que significa esses métodos de arquivamento. Primeiramente, o numérico simples é quando o documento ele recebe um número de pasta e um número sequencial, que corresponde à ordem de entrada. Então, é usado esse número para procurar esse documento no arquivo. Já no método cronológico, os documentos eles são arquivados pela sua ordem cronológica de produção ou recebimento. Então, eles não numeram a pasta, mas o próprio documento que é arquivado. E cada documento ele recebe um único registro. Já o terceiro método, que é o dígito terminal, os documentos eles são ordenados numericamente, mas a leitura desse número é feita de uma forma especial. Então, eles são divididos em grupos de 2 dígitos e a leitura ela é feita sempre da direita para a esquerda. Então, preste atenção. Quando você estiver fazendo o concurso, fica de olho nessas pegadinhas, né? Porque a banca vai tentar te confundir, te enganar com elas. Assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e continua acompanhando os vídeos para receber mais matérias sobre concursos públicos.